exaltarei, meu Deus e Rei, por todas as gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer. Quem tem o folheto acompanhando isso, morte e ressurreição é um mistério que deve arrancar de nossos corações um brado de fé. Esse homem que morre na cruz é o Deus que nos salva. Mistério que deve nos animar a um brado de esperança. Esse morto que ressuscita é o Senhor da glória que nos trouxe a vida nova. Eternidade vai mudar vida e coração. Venham todos, justiça e paz se abraçarão. 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 Eu louvarei o meu Senhor. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Thank you.
apóstolo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para nós, vamos seguir, acompanhar Jesus nesses dias. Hoje nós ficamos com esse visual de hoje, essa alegria exuberante dessa entrada aqui nessa igreja, lembrando a entrada de Jerusalém. Todos nós com os nossos ramos, as nossas crianças também acompanhando esta celebração, procurando fazer sacrifício. E isso tudo seja o nosso sermão, seja a nossa meditação no dia de hoje. E não vamos nos esquecer não, tá? Estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Seja nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita
do mal. Erna, né? Entre nós. Não precisa andar para lá e para cá, não, porque não tem nem como a gente andar, não é verdade? Mas vamos nos cumprimentar nesse sentido de alegria, começando esta Semana Santa com toda essa exuberância de fé e de alegria que está aqui nessa comunidade. Por isso, vamos nos cumprimentar uns aos outros. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Vamos em paz. Levante os ramos! Viva Cristo Rei! Viva! Viva Cristo nosso Redentor! Viva! Vamos em paz. Que Cristo Rei, nosso Redentor, nos acompanhe cada dia desta semana. Talvez na nossa caminhada de cristãos católicos, essa é a grande diferença dos que seguem Jesus Cristo. Crer, acreditar que Jesus está realmente presente no pão e vinho que o sacerdote consagra e se transforma em corpo e sangue de Jesus. Talvez hoje seja a grande diferença. Então, para nós cristãos católicos, hoje é um dia muito importante da nossa celebração. Hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia. A alva, o símbolo,
a estola e a casula. Podem trazer uma marrom, outra bege, outra preta, mas na hora da celebração todos usavam uma alva, que era aquela túnica branca. Este branco significa a pureza de quem deve presidir essa celebração. E tinha para amarrar a alva, para segurar a estola, o símbolo, que é esse cordão que tem aqui. Depois tinha a estola, que significava o poder, significa até hoje o poder do sacerdote, e ele era colocado, essa estola antigamente era colocada cruzada, hoje se coloca reta. Então é só por uma questão de tempo. E a casula, que significa a majestade de quem preside a celebração. O vestimento do sacerdote. Esta casula é um presente, né, dos nossos irmãos lá da Itália, que nos enviaram aqui para a nossa comunidade. Pronto, o sacerdote está paramentado para presidir a celebração. Vamos ficar, quando estiver, vamos cantar o canto de entrada para acolher os discípulos e os ministros e ministras da Eucaristia que vão nos ajudar nessa noite de celebração. Vamos cantar o canto de entrada que está na folha de canto. Thank
acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam com no mundo, amou-os até o fim. E estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Irmãos e irmãs, palavras da salvação. Perdoe nossos pecados. Sentados. A caridade da fraternidade, nós, vira e mexe, sempre estamos renovando ou escutando coisas que a gente já ouviu não sei quantas vezes por aí afora. Mas ele fez para toda aquela assembleia. O sacerdote, sem a Eucaristia, não será nada. Estamos lembrando a instituição da Eucaristia. Jesus que quer ficar no meio de nós. O que o São Cristo disse hoje, nós poderíamos dizer aqui diferente. De nós caminharmos com Cristo e para Cristo. Vivemos no nosso dia a dia essa presença de Jesus em nosso coração. Vemos aquela dureza da Segunda Guerra Mundial, o que ele foi ali. Então toda a teologia, toda a filosofia e parte do seu seminário foi dentro da guerra, em plena guerra, naquele sofrimento doido, maluco que aquela guerra fez com todos aqueles que dela participaram. Ora, meus amigos, se aquele rapaz, aquele jovem, Karol Wojtyła, o nome polonês, Carlos Wojtyła, esse camarada jovem, ele não desanimou na sua caminhada para o sacerdócio. Por quê?
nem a guerra o fez desistir dessa sua caminhada. Porque vocês caminhem comigo e caminhem para mim. Faço a mesma coisa. Se eu que sou o Senhor, eu que sou Deus, eu me ajoelho aos pés de vocês para lavar os seus pés, vocês também têm que fazer isso. Ou seja, nada de discórdia, nada de brigas, de desavenças, nada de fofocas, de críticas da vida alheia, nada disso, porque isso não é amor ao próximo. Isso para mim, em mim, para vocês viverem isso, vocês vão ter que viver junto, através dos seus irmãos, através das pessoas, de modo especial, são marginalizados, são esquecidos pela sociedade. Essas pessoas precisam de vocês. Os marginalizados, os esquecidos, os desamparados, os de peito aberto. Nós temos que nosso país, porque foi a consciência de olharem os pobres, os desamparados. Pelo contrário, se puder tirar deles, tira ainda o resto que tem. Nós temos que olhar isso com muita vontade. Quando o coral vai se preparando para o cântico, Vou louvar, vou ser bom e deixar-vos a cruz como prova. Vim da parte de Deus anunciar-vos novo tempo mais presente oprimida. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou. Levarás a boa
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, tudo isto é o mistério da nossa fé. Toda vez que se come este pão, toda vez que se bebe este vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Recordai, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de amor. Vamos também agora, sem corrermos para lá e para cá, não é verdade? Vamos nos cumprimentar uns aos outros. Mas esse sinal realmente que seja um amor ao próximo, naquele que está ao teu lado. Fomos todos convidados para participarmos da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber em minha palavra, mas eu sei uma palavra a ser salvo. Senhor,
Onde está o amor fraterno, capaz de desenvolver nessa criatura a vida digna novamente? Onde está aquela solidariedade tão falada, para que essas pessoas não possam perder a força da esperança e da fé? Eu acho que ela tem um futuro. Eu só tenho um sonho: justiça e paz. Só um milagre pode salvar o Brasil. O milagre da participação política, capaz de promover a justiça e a paz. O milagre da partilha, da solidariedade. O milagre que só depende de nós. Um sonho onde justiça e paz se abraçarão. Não fiquemos fora deste ideal. Apóstolos, discípulos. Nesse momento o sacerdote incensa a gente em sinal de prostração, abaixamos a cabeça. Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acolhemos a todos que aqui vieram à oração, atendendo ao convite do Senhor. Vigiem comigo. É Ele que nos convida a
e acolhe nesta hora de adoração. Louvemos, bendigamos o seu nome. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Possível, é bom de todos nos ajoelhemos. Podemos ficar. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Deus que tire o pecado do mundo. Mas diga uma palavra e seja salvo. Corpo de Cristo, de Cristo.
pessoas vão ficando bem condenado à morte. Essa é a primeira estação que nós vamos meditar. Deixa o pessoal descer o carro, vai descendo aí o Valdir Novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, Porque Ele me ungiu e me enviou para anunciar uma nova voz. crucificado, andando devagarinho. Teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. A cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Espírito acolher e levantar quem caiu. Nenhuma queda poderá destruir completamente uma pessoa. É preciso recomeçar sempre. Dia encontra-se com Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Maria rompe a barreira dos soldados e aproxima-se do filho desfigurado. O olhar da mãe penetra e conforta o coração do filho. Jesus sente no olhar de Maria a confirmação da sua missão. Tem forças para continuar sua caminhada. Parecia ser o fim de tudo. A esperança desfalecia. Então surgiu um camponês que prestou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, O Espírito do Senhor está sobre mim. Mais uma vez o Redentor cai no chão da vida. As quedas, os fracassos e decepções fazem parte da vida. São acidentes do caminho. Cair não é vergonha, vergonha é permanecer no chão. Jesus busca no profundo de si mesmo a força de Deus para prosseguir de pé e olhando para a frente. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pecado, isso sim, é disso que nós devemos ter medo. Não devemos ter medo da morte, não, porque com medo ou sem medo você vai morrer mesmo. Então morra bem, morra na graça de Deus, morra na fé, morra amando a Jesus, morra cumprindo os seus mandamentos, morra. Por que você quer destruir a sua vida? Sou. Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade. Então faremos a parte final desse dia tão bonito, tão maravilhoso, esse dia que nós vivemos junto com Jesus.
com Ele. Ele quer andar com a gente. Mas, meus queridos, a luz, aquele irmão que está morrendo de fome, aquele irmão que precisa de remédios, aquele nosso irmão que necessita da nossa palavra, do nosso conforto, do nosso consolo. Jesus está nessas pessoas e é através dela que Ele quer ficar no meio de nós. Ele quer nos amar e nós também o vamos amar. Vamos fazer a Jesus agora esse nosso propósito. Vamos dizer a Jesus, vocês vão repetir comigo: ó meu Jesus, eu vos quero amar, amando meu irmão. Levante as velas e repete comigo: ó meu Jesus, eu vos quero amar, amando meu irmão. Assim seja. Pode Nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida,
a Igreja convida seus filhos, dispersos por toda a terra, a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Que a graça e a paz de Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A bênção do povo. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Princípio e fim. Alfa e ômega. A Ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Suas chagas gloriosas. Cravo segundo, cravo na cruz. O Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Em que o sacerdote vai acender o círio pascal com o fogo novo. O sacerdote está tomando uma brasa, a partir dela acende uma vela que acenderá o círio pascal. É o fogo novo. A luz do Cristo que ressuscita resplandece e dissipe as trevas do nosso coração e da nossa mente. Da luz do círio pascal, que é o Cristo ressuscitado, nós começamos a acender todas as velas da igreja. Todas as luzes, todas as velas que serão acesas serão a partir desse círio pascal, significando que a nossa fé nasce Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. A luz venceu as trevas. O círio pascal é o símbolo do Cristo ressuscitado. Esse Cristo que vai nascendo em cada coração, o símbolo da vela que vai se propagando, o fogo que vai se propagando de vela em vela por toda a igreja. Assim, por toda a humanidade, a fé que nós temos no Cristo ressuscitado vai se propagando através da evangelização, que ressuscita ao Deus Pai.
Vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou o seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada pela Páscoa. Vai entoar glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, louvando e enaltecendo o Cristo que ressuscitou. Glória a Deus nas alturas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia.
Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, eis que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Irmãos e irmãs, palavras da salvação. Nós vamos ficar agora todos de joelhos e vamos passar por um momento de profunda comunhão. Nós vamos ouvir e cantar a ladainha de todos os santos. A igreja da terra reafirma sua fé na presença da igreja dos céus na sua vida. E Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor,
livreis de todo pecado. Ouvimos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna. Ouvimos, Senhor. Pela vossa encarnação. Ouvimos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição. Ouvimos, Senhor. Pela infusão do Espírito Santo. Ouvimos, Senhor. Apesar de nossos pecados. Ouvimos, Senhor. Para que santifiqueis com a vossa graça esta água, onde renascerão os vossos filhos. Ouvimos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvimos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Simbolizando o Cristo ressuscitado. E através de uma oração, vai introduzir o círio na água, significando o encontro do divino com o humano, do sagrado com o terreno. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne renovar-nos para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Fiquemos em silêncio, o sacerdote introduz o círio pascal na água que vai ser aspergida. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo e nesta noite santa, em que celebramos as maravilhas de nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente consagrada por Cristo no Jordão, renovastes, pelo banho do novo nascimento, a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para este momento importante em que nós vamos agora renovarmos as promessas do batismo, assumindo esse compromisso de nos afastarmos do mal e seguirmos o caminho do bem. Fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus
na Santa Igreja Católica. Portanto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Abaixa as velas. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Profissão de fé, a mesma coisa. Responderão com toda a voz: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Segurem agora, segurem. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, nos concedeu o perdão de nossos pecados. Guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, santificado seja o vosso
Com muita alegria, irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado nos chama para o seu banquete. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de vez de me orar, mas dizer a palavra e serei salvo. E vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova pela vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes do vamos feliz, contente, alegre em Cristo Jesus, ressuscitado por todos nós.
aqui reunidos para celebrar a ressurreição do Senhor. Desejamos a todos que as alegrias pascais sejam duradouras e nos acompanhem na nossa caminhada de cristãos até a próxima Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sede bem-vindos. Que o amor de Deus nosso Pai, a alegria e a paz de Cristo ressuscitado e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Irmãos, depois de toda essa caminhada da Quaresma, a caminhada da Semana Santa, com tanta participação e presença do nosso povo, não só de Venda Nova, mas também das vizinhanças, realmente o dia de hoje tem que ser um dia de muita alegria. O dia em que o Cristo nos dá essa grande lição, de nós também realizarmos na nossa vida a Páscoa, a nossa passagem de uma caminhada de fraquezas, de erros, de pecados, para uma caminhada de fé, uma caminhada de amor, uma caminhada de fidelidade aos mandamentos de Deus.
esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Irmãos e irmãs, palavras da salvação. Perdoe nossos pecados. Irmãos, devagarinho. Então houve aqueles que começaram quase que a se fanatizarem pelo Jesus. Não o largavam um dia sequer. Procurava adivinhar aonde é que ele ia se esconder para ir atrás. Alguém, por causa dos pães que ele tinha multiplicado para poder manter os apóstolos, a ponto de Jesus dizer para eles: vocês também querem ir embora? Pode ir. Mas Pedro responde, e aí começa a fé. O pessoal quer caminhar da manhã, vai se firmando. Alguns começam a pensar em querer ter alguma coisa a mais. Então é a mãe que vai para perto deles e vai pedir entre nós. Ele institui a Eucaristia. Quem come deste pão e bebe deste cálice, fazer isso em meu lugar, em minha memória, é a instituição do sacerdote. Anás e Caifás, depois vai para junto de Pilatos, vai perante Herodes, volta outra vez para Pilatos e por último é levado ao Calvário, aonde ele é crucificado e depois ele é enterrado. Essa atitude final de Cristo é que nós enxergamos realmente que o povo fica ali. Praticamente quase todos somem. Cara, aquele pessoal nessa situação vai pegar aquele povo nessa situação. Então as mulheres de manhã cedo vão lá para fazer a sua oração, para chorar o Cristo. Que mulheres? Aquelas que buscaram ser fiéis a Jesus, aquelas que com ele subiram o Calvário. Jesus encontra com as mulheres: não choreis sobre mim, mas sobre vossos filhos.
elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, ó, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Celebra a oração que o Cristo ressuscitado um dia nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Páscoa, que realmente possamos viver unidos a Cristo, com Cristo e para Cristo. Felizes somos, irmãos, porque buscamos em Cristo ressuscitado a força de caminharmos para Ele e com Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra e serei salvo.
irmãs, eu desejo a todos vocês uma feliz e santa Páscoa. Verdade, do fundo do coração de cada um de nós, feliz e santa Páscoa. Viva Cristo ressuscitado! Viva! Que esse Jesus ressuscitado sempre esteja conosco. Aleluia.